Entonces, comenzamos discutiendo, bueno, con Marcel, comenzaron discutiendo sobre el espectro político. Então, vocês começaram a falar na aula do Marcel sobre um espectro político. Se basaron sobre el espectro político de la derecha. E baseado no espectro político da direita. Y se complicó un poco más. E isso foi se complicando um pouco mais. Ahora, si vamos a internet y miramos los espectros políticos, E se nós formos para a internet e nós virmos os espectros políticos, se hace de la forma que está aquí. isso é feito da forma que está aqui. Voy a borrar esto. Eu vou apagar isso. Entonces, tenemos el ala de izquierda. Então, nós temos a ala da esquerda. Tenemos el ala derecha. Temos a ala da direita. Tenemos la línea de en medio, que se llamaría el autoritarismo. Temos a linha do meio, que a gente chamaria de autoritarismo. Y también el libertarismo en la parte de abajo. E também o libertarianismo, que fica embaixo. Entonces tendremos autoritarismo de izquierda. Então, nós temos o autoritarismo da esquerda. Tendremos autoritarismo de derecha. Temos o autoritarismo da direita. Entonces, lo voy a poner así. Izquierda, autoritarismo de derecha. Y tenemos de este lado libertarismo de izquierda. E desse lado nós temos libertarianismo de esquerda. Y libertarismo de derecha. E libertarianismo de direita. Entonces, vemos que los que son autoritarismo y el libertario. Então, nós vemos aqueles que são autoritários e aqueles que são libertários. El autoritario tiene más control. O autoritário tem mais controle. Y el libertario cree más en la libertad. E o libertário crê em mais liberdade. Entonces dirán que hay autoritario de izquierda. Então, por isso a gente diz que temos o autoritário da esquerda. Autoritario de derecha. O autoritário da direita. Libertarios de izquierda y libertarios de derecha. Libertários de esquerda e libertários de direita. Ahora, en la clase de Marcel no se discutió sobre el autoritario. Na aula do Marcel, a gente não falou sobre autoritarismo. Pero sí lo haremos más adelante. Mas a gente vai fazer isso mais para frente. Por ahora solo nos estamos enfocando sobre el tercer partido político de los Estados Unidos. Porque agora a gente está focando mais nesse terceiro maior partido político dos Estados Unidos. Y vamos a ver que tiene un impacto increíblemente profundo. E nós vamos ver que isso tem um impacto incrivelmente profundo. Entonces nos introducimos a ver este tercer partido político, que son los libertarios. Então, nós fizemos essa introdução desse terceiro maior partido político, que são os libertários. Y ellos están en contra de la vigilancia del gobierno. E eles estão contra essa vigilância do governo. El gobierno grande. Do governo grande. Entonces, ahora se pueden imaginar lo que piensan los libertarios acerca de la ley patriota. Então, agora vocês conseguem imaginar o que os libertários imaginam em relação a essa lei patriota. Y es la misma posición que tenía el movimiento. E essa é a mesma posição que tinha o movimento. Ahora, en 2018, la anciana Tess, em 2018, a anciã Tess dijo que la ley patriota era en realidad no era tan mala. Ela disse que, na verdade, essa lei patriota ela não é tão má. Y ella lo continuó diciendo hasta el año 2019. E ela continuou dizendo isso até o ano de 2019. Entonces, volviendo al año 2018. Então, voltando ao ano de 2018. La ley patriota era visto como la cosa más grande y más horrible de lo que había sucedido en el año 2001. A lei patriota era a coisa pior e mais má que se tinha visto até então no ano de 2001. A través del gobierno que fue esta ley patriota. Através do governo que foi essa lei patriota. Ahora, sabemos que se hicieron muchas cosas malas con la ley patriota. Mas nós também sabemos que foram feitas muitas coisas erradas com essa lei patriota. Pero
detrás del principio de la ley patriota eran cosas positivas, Mas por trás do princípio dessa lei patriota também haviam coisas positivas. pero se usó de una manera incorrecta. Mas isso foi usado de forma incorreta. Ahora pueden ver cómo la anciana Tess en el año 2019 estaba diciendo que el acta patriota no era tan mala. E agora, por isso, vocês conseguem ver o porquê que no ano de 2019, a anciã Tess diz que esse ato patriota não é tão mal. Mientras que FFA lo vio como algo horrible. Porque... Sí, FFA lo vio Ah, la ley FFA. patriota como algo horrible. Uhum. Mas o FFA viu esse ato patriota como algo horrível. ¿Por quê? Por quê? La razón de su posición era porque estaba relacionado con la derecha. A razão da sua oposição era porque isso estava relacionado com a direita. ¿Y era proteger qué? E era para proteger o quê? ¿Cuál era su posición de ellos? ¿Qué querían proteger? Qual era a posição deles e o que eles queriam proteger? ¿Qué estaba haciendo la ley patriota? O que a lei patriota estava fazendo? Querían Proteger proteger sua cultura, su privacidad. privacidade. Ajá. Querían proteger su privacidad. A lei patriota estava protegendo a sua privacidade. Y eso está conectado con el fin de la vigilancia del gobierno E isso está conectado com esse final da vigilância do y governo. su posición sobre la lei patriota. E a sua posição da lei patriota. Dicen que aquellos que no han sido condenados por un crimen violento, E dizem que aqueles que não foram condenados por um crime violento, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de delitos no violentos. o que nós estamos falando? Estamos falando de delitos não violentos. Entonces, estaban considerando recuperar todos sus derechos de voto. Então, o que eles estavam tentando fazer era recuperar os seus direitos de voto. Y eso sí, en eso sí estaríamos de acuerdo. E com isso, sim, a gente estaria de acordo. Por ejemplo, si yo soy acusada de traer posesión de drogas, Por exemplo, se eu for acusada de possuir drogas, puedo perder mi derecho de voto. eu posso perder o meu direito ao voto. Entonces, la guerra contra las drogas Então, por exemplo, a guerra contra as drogas y la motivación racial que hay detrás, e a motivação racial que existe por trás disso. nosotros sabemos que eso ha hecho un daño increíble en las comunidades minoritarias. E nós sabemos que isso causou um dano grande dentro das comunidades minoritárias. Y también a sus derechos de voto. E também em relação aos seus direitos de voto. Eso es bien sabido. Isso a gente sabe com certeza. Así que hay mucho en lo que se está diciendo de este lado que Então, es de forma progresista. existe muito que está sendo dito desse lado dos libertários de forma progressista. Por lo tanto, es solo la libertad sin qué. E isso significa que é a liberdade sem o quê? Sin moralidad. Sem moralidade. ¿Sí? Sin moralidad impuesta por el gobierno. Sem essa moralidade que é imposta pelo governo. Ahora, si ustedes escuchan hablar, se trata de ser pasivos. E se vocês já ouviram eles falar, isso se trata de ser passivo. ¿Qué quiere decir esto? E o que isso quer dizer? El libertarismo cree que se trata de cambiar a la sociedad a través de la educación. O libertarianismo acredita que dá para mudar uma sociedade através da educação. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo se ve este panorama. E nós vamos colocar um exemplo para a gente enxergar melhor esse panorama. Digamos que una empresa no es muy buena con la salud y la seguridad de sus empleados. Então, vamos dizer que uma empresa ela não é muito boa em relação à saúde e à segurança dos seus empregados. Esta empresa está haciendo malas prácticas. E que essa empresa está tendo práticas más. Y el gobierno no debe forzar ni entrar a poner normas de salud y de seguridad.
E o governo, então, não deve entrar e tentar impor normas de segurança ou normas de saúde. Entonces, en cambio, ellos dicen, son los trabajadores los que dirán a la empresa lo siguiente. Então, ao contrário, eles dizem, são os trabalhadores que dirão o seguinte às empresas: No vamos a trabajar para ustedes más, não vamos trabalhar mais para vocês, a menos que nos den calidad adecuada de salud y de seguridad. a menos que vocês nos deem qualidade adequada de saúde e de segurança. Así que vemos que tienen un problema con la regulación de la salud y la seguridad. Então, nós já começamos a ver que eles têm algum problema com a regularidade da saúde e da segurança. Entonces vamos a ver que sostienen todas estas regulaciones sobre los individuos. Então, a gente vai ver o que sustém todas essas regularizações em relação aos indivíduos. Ellos dicen que debe desecharse y también hacia las empresas. E eles dizem que isso deve ser Desechado o eliminado. Uhum. Eles dizem que isso deve ser eliminado ou deixar de existir. O sea, que no debe existir estas regulaciones a través de los individuos y las empresas. Então, eles dizem que essas regulações não devem existir através dos indivíduos e também das empresas. Por lo tanto, cuando la sociedad se equivoca, então, quando a sociedade ela se equivoca, cuando la sociedad es racista, quando a sociedade é racista, cuando la sociedad es sexista, ou quando a sociedade é sexista, cuando las empresas son codiciosas, quando as empresas elas são cobiçosas, ellos dicen que es la presión social la que provocará ese cambio. Eles dizem que é a pressão social que vai provocar essa mudança. Es la presión social junto con la educación. Que é a pressão social junto com a educação. Por lo tanto, ellos no abogan por una sociedad racista. Então, eles não querem advogar a favor de uma sociedade racista. Como tampoco abogan por una sociedad sexista. E tampouco por uma sociedade sexista. Trayendo el tema del género. Trazendo o tema de gênero. Entonces, ¿qué están abogando estos libertarios? Então, esses libertários estão advogando o quê? O que eles estão defendendo? Recuerden que no está impuesto por moralidad. Lembre-se que não está imposto pela moralidade. Y ellos están a favor de ¿qué? De la libertad. E eles estão a favor da liberdade. Entonces, ¿qué es lo que ellos están abogando? Então, eles ¿Libertad estão qué? advogando liberdade de quê? Libertad absoluta. Eles estão advogando uma liberdade absoluta. ¿Sí? Ahora, sabemos que ellos están abogando por una sociedad basada en la libertad absoluta. Então, nós sabemos que eles estavam advogando ou apelando para uma sociedade baseada em liberdade absoluta. Que eso puede hacer el cambio a través de la educación y a través de la presión social. E que isso pode trazer a mudança através da educação na sociedade e também uma opressão social. Así que el gobierno grande então, o governo grande no tiene que intervenir ni forzar a los individuos ni a la sociedad. Não tem que intervir nem forçar as empresas y los individuos. E os indivíduos. ¿Sí? Entonces, esa es la mentalidad detrás de los libertarios. Então, essa é a mentalidade que está por trás dos libertários. Que suena muy progresista. Que até soa bastante progressista. ¿Sí? Y si ustedes se introducen a sus sitios de web de los libertarios, mas se vocês vão para a internet e colocam ou fazem uma pesquisa em relação aos libertários, y los escuchan hablar, e vocês ouvem eles falar, se escucha muy hermoso. Isso soa muito bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se rigen a través de algo. Por quê? Eles se regem através de alguma coisa. Hay una frase que ellos usan. Há uma frase específica que eles usam. ¿Sí? También esa parte.
Vive e deixa viver também poderia ser, mas tem pero uma la outra. palabra exacta es la comunicación no violenta. Mas a palavra exata, ou a frase exata seria comunicação não violenta. Entonces vemos que es un principio de los libertarios. Então, nós vemos que isso é um princípio dos libertários. Entonces, vamos a ir con un personaje Então, vamos olhar para um personagem que es un defensor. que é um defensor, Se llama Tim Mullen. que se chama Tim Mullen. Él es un podcaster libertario canadiense, E ele é um podcaster libertário e é canadense. bloguero, activista y político. Ele também é blogueiro, ele é ativista e ele é político. Lo voy a poner. Eu vou escrever aqui. Entonces, Tim Mullen Mullen. Então, o Tim Mullen fue el líder del Partido Libertario de Canadá en los años 2014 ele foi líder do Partido Libertário de Canadá desde 2014 hasta agosto de 2021. até agosto de 2021. Entonces tenemos un periodo de 7 años. Então, nós temos um período de 7 anos. Y Tim en uno de sus podcasts E Tim, em um dos seus podcasts, explica cómo la comunicación no violenta es un principio y es un objetivo de los libertarios. ele explica como é que a comunicação não violenta é um princípio e é um objetivo dos libertários. Porque Tim Mullen dice que se basa en el principio y el objetivo detrás de los libertarios. Porque o Tim Mullen diz que se baseia no princípio que está por trás dos libertários Que se alinea realmente. e que isso realmente se alinha. Entonces, Tim Mullen dice, si quieres cambiar a alguien, Então, Tim Mullen diz, se você quer mudar alguém, entonces hazlo a través de la comunicación no violenta, faça-no através da comunicação não violenta, a través de la no fuerza, através de sem força, a través de poco o ningún juicio, através de pouco ou nenhum juízo. simplemente viendo sus necesidades, Simplesmente vendo as suas necessidades, trabajando alrededor de sus necesidades de ese individuo trabalhando ao redor das necessidades desse indivíduo o de las empresas, ou das empresas, educándolos, educando essas pessoas, etcétera. etc. Entonces, este principio de los libertarios de la comunicación no violenta, Então, esse princípio dos libertários da comunicação não violenta, este movimiento lo ha sostenido. esse movimento também o susteve. Lo ha sostenido muy fuertemente estos últimos 2 años. O movimento susteve isso bem fortemente esses últimos 2 anos. Esto es lo que las personas dentro de este movimiento han tratado de vender, Isso foi o que as pessoas dentro desse movimento tratavam de vender, ese principio. esse princípio. Y más cuando hablamos de asuntos de sexismo. E ainda mais quando nós falamos de assuntos de sexismo. Ahora, por supuesto, la anciana 3 ha frustrado sus esperanzas de estas personas. Só que, com certeza, a Anciates frustrou as esperanças dessas pessoas. ¿Por qué? Por quê? Porque la comunicación no violenta es un principio que sostienen los libertarios. Porque essa comunicação não violenta é um princípio que os libertários sustêm. Está conectado. Isso está conectado. Entonces la gente ha estado comprando esta frase, la comunicación no violenta. Então, as pessoas estavam comprando essa frase de comunicação não violenta. Pero no era a través de un mensaje profético, Mas não era através de uma mensagem profética, sino a través de una posición
que es opuesta a este movimiento. mas sim numa posição que é oposta a desse movimento. Así que tienes el ala izquierda que prioriza la igualdad, Então, por isso nós temos a esquerda priorizando a igualdade, el Partido Demócrata. o Partido Democrata. Tienes a los centristas Nós também temos os centristas, tratando de equilibrar estos dos lados tentando opuestos, equilibrar esses dois lados opostos. ¿sí? Pero da más énfasis a la libertad. Mas eles dão mais ênfase à liberdade. Ahora también tienes el Partido Republicano, Nós também temos o Partido Republicano, que es la derecha. que é a direita. ¿Y ellos qué sostienen? E o que eles sustêm? ¿Qué priorizan? O que eles priorizam? Libertad A sobre igualdad, liberdade sobre a igualdade. que no es una libertad pura. E que não é uma liberdade pura. Y si te adentras más hacia el ala derecha, E se a gente se aprofunda mais em relação à ala da direita, más hacia la extrema, se a gente for mais para o extremo, será más y más sobre la libertad. a gente vê que é mais e mais sobre a liberdade. Ahora, ¿cuál es el problema con los libertarios de izquierda? Agora, qual é o problema com os libertários da esquerda? ¿Por qué este modelo se ve roto? Por que se vê esse modelo como algo ruim, quebrado? Obrigada. Sí, aquí tenemos libertarios de izquierda. Aqui nós temos libertários de esquerda. ¿Ustedes le encuentran lógico a esto? Vocês acham que isso tem lógica? Esta ideología. Essa ideologia? Porque ¿qué está priorizando la derecha? Porque o que a direita prioriza? La libertad. A liberdade. ¿Y la izquierda prioriza qué? E a esquerda prioriza o quê? A La igualdade. Entonces, estos libertarios de izquierda funcionan. Então, será que esses libertários de esquerda funcionam? Exactamente, no. Não. No se puede tener un partido político de izquierda que priorice la libertad. A gente não pode ter um partido político de esquerda priorizando a liberdade. Ese modelo no funciona. Porque esse modelo não funciona. No funciona esta ideología de partido político. Essa ideologia desse tipo de partido político não funciona. Por lo tanto, el libertarismo, tanto de izquierda como derecha, então o libertarianismo, tanto da esquerda como da direita, no son progresistas. Eles não são progressistas. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué es lo que ellos están priorizando? O que eles estão priorizando? La libertad. A liberdade. La libertad sobre la igualdad. A liberdade sobre a igualdade. Y eso hace que suene muy hermoso. E é por isso que isso soa tão bonito. Creen que en la práctica se ve hermoso. E eles também creem que na prática isso parece bonito. Porque en teoría sí suena así. Mas na teoria sim, soa assim. Pero nosotros vamos a estar yendo más allá de la teoría. Mas a gente vai mais além da teoria. Ahora, el periódico Daily Beast, agora no jornal ou na revista Daily Beast, publicó un artículo el 23 de agosto del 2017. Eles publicaram um artigo em 23 de agosto de 2017. Esta publicación causó un poco de tormenta. E essa publicação ela causou um pouco de tormenta. E hizo que muchos libertarios estuvieran muy descontentos. E isso fez com que muitos libertários ficassem um pouco, com que eles não ficassem felizes, ficassem descontentes. Porque el libertarismo es desproporcionadamente una puerta de entrada a la extrema derecha. Porque o libertarianismo é uma porta de entrada desproporcional da direita, da extrema direita. Voy a borrar ese dibujito. Sí.
Así que vamos a citar el artículo Então, vamos citar o artigo que se titula ¿me lo podrías decir? The Insidious Libertarian to All Rights Pipeline. Ok, gracias, Gabriela. Entonces, dice el artículo, Então, esse artigo diz: el libertarismo tiene un problema de extrema derecha. o libertarianismo tem um problema de extrema-direita. Muchos líderes prominentes de la extrema derecha Muitos líderes proeminentes da extrema-direita se han identificado en algún momento se identificaram em algum momento como libertarios. como libertários. Tengo curiosidad por saber por qué. E eu tenho curiosidade de saber por quê. Entonces, lo que hará este artículo va a comenzar a nombrar a estos líderes prominentes. Então, o que esse artigo faz é começar a nomear esses líderes proeminentes. Entonces, Milo Yiannopoulos Então, nós temos Milo Yiannopoulos, se ha autoproclamado y ha sido catalogado por otros que se autoproclamou e se catalogou por outros como libertario como libertário. hace aproximadamente un año y se sinceró al respecto. Ele fez isso aproximadamente há um ano e foi sincero a esse respeito. Según Business Insider. Segundo o Business Insider. Insider, gracias. Entonces, dice que la extrema derecha de Tim Gallonet Então, eles dizem que a extrema-direita de Tim Glonet, antes de ser identificada como un libertario despreocupado antes de ser identificado como libertário despreocupado y fácil de llevar, e fácil de ser levado, que apoyaba la candidatura del senador de Rand Paul apoiava a candidatura do senador Rand Paul, a la Casa Blanca. da Casa Branca. Se oponía firmemente a la guerra contra las drogas y defendía la causa de las vidas negras importas. E se opunha firmemente à guerra contra as drogas e defendia a causa de vidas pretas importam. Disculpen si pronuncio mal los nombres. Perdão se estou pronunciando mal os nomes. Entonces tenemos también a Gavin McInnes. Então, nós temos o Gavin McInnes, se presenta como libertario, pero fundó los Proud Boys. que se apresenta como libertário, mas ele fundou os Proud Boys, un grupo de derechos de los hombres que se considera parte de la extrema derecha. que é um grupo de direitos dos homens que se considera parte da extrema-direita. Augustus Invictus es un abogado de Florida que se presentó como candidato al Senado en las primarias del Partido Libertario en el año 2016. é um advogado na Flórida que se apresentou como candidato ao Senado nas primárias do Partido Libertário de 2016. Ahora, tenemos recientemente también un popular entre los libertarios universitarios, Stefan Mullens. E nós, recentemente, também temos um populista entre os libertários universitários, que é o Stefan Molyneux. Se convirtió en extremista derecha pro-Trump. E se converteu num extremista de direita pró-Trump. Y Richard Spencer fue expulsado de la Conferencia de los Estudiantes Internacionales por la Libertad este año después de colocarse en el evento. E Richard Spencer, que foi expulso pela Conferência de Estudantes Internacionais pela Liberdade esse ano, depois de se juntar a esse evento. Sin embargo, hay muchos más conservadores en este país que libertarios. Então, com certeza que existem mais conservadores nesse país do que libertários. Entonces, este artículo lo que está haciendo, está sugiriendo que hay un número desproporcionado de los prominentes líderes. Então, o que esse artigo faz é mostrar ou sugerir que existe um número desproporcional dos prominentes líderes que existe hoy en día. Que existem hoje em dia. Que comenzaron como libertarios. E que começaram como libertários. No como conservadores. E não como conservadores. Ahora, Jeffrey Tucker. Então, Jeffrey Tucker
es un escritor, editor, empresario y defensor del Bitcoin. É um escritor, editor, empresário e defensor do Bitcoin. Ahora, ojo aquí, Então, o prestar atención aquí, então prestem atenção a isso. porque sabemos nosotros que esto está impulsado por ¿quiénes? Porque nós sabemos que quem é que impulsiona isso? Las criptomonedas, As criptomoedas. los libertarios. E são os libertários. Entonces, las criptomonedas son activos digitales Então, essas criptomoedas são uns ativos digitais que emplea un cifrado criptográfico que usa uma cifra criptográfica para garantizar su titularidad para garantir a sua titularidade y asegurar su integridad de las transacciones e também assegurar a sua integridade nas transações de los individuos. dos indivíduos. Y lo que los libertarios consiguieron con las criptomonedas E o que os libertários conseguiram com essas criptomoedas es que el gobierno no regule esas finanzas é que o governo grande não regule essas finanças para que no sean controlados. para que eles não sejam controlados. Entonces, este escritor y editor, Então, esse escritor e editor, defensor del Bitcoin, que é defensor do Bitcoin, él es director de contenidos de Libertarian Foundation por... No sé cómo se llama. ele é diretor de conteúdos de Libertarian Foundation for Economic Education. Gracias. Entonces, él va a enumerar 5 diferencias entre los ultraderecha. Deixa eu só traduzir no português. Sim. Então, traduzido seria a Fundação Libertária de Educação Econômica. Ok, entonces lo que está haciendo es que va a enumerar 5 diferencias entre los ultraderecha y los libertarios. Então, o que ele vai fazer é enumerar 5 diferenças entre os ultra da direita e os libertários. En donde solo se va a diferenciar por algunos puntos. E ele só vai fazer uma diferença em alguns pontos. Ahora, sin embargo, parece ser cierto que el libertarismo es desproporcionadamente una puerta de entrada a la extrema derecha. No entanto, parece ser certo que o libertarianismo é desproporcionalmente uma porta de entrada da extrema direita. Así que nosotros tenemos que entender el porqué. Então, nós precisamos entender o porquê. Ahora, voy a hacer un punto importante. Eu vou fazer um ponto importante. Ahora, cuando la CENATEF comenzó a enseñar en 2018 y en el año 2019, quando a Anciates começou a ensinar no ano 2018 e no ano de 2019, centrándose en los problemas de la derecha, e se centrava nos problemas da direita, es decir, del cristiano conservador, cristianismo conservador. Ela mencionava o cristianismo conservador. Y actualmente nosotros estamos en un mundo que E atualmente nós estamos no mundo que? Cristiano. No mundo cristão? Entonces, ¿cómo está actualmente este mundo? Então, como está o mundo atualmente? No mundo y la iglesia están juntos. ¿La unión iglesia y Estado? Sí. Sí, esa es parte de la parte de la derecha protestante. Então, quando a gente fala dessa união de igreja e Estado, isso teria a ver com a direita protestante. Cuando ellos se sienten un poco avalentonados. Quando eles se sentem um pouco mais valentes. Y amenazados. E ameaçados. Vemos esta particularidad de unión de iglesia y Estado. A gente vê essa particularidade de igreja e Estado. Pero ¿cómo se ve el mundo hoy? Mas como é que se vê o mundo hoje em dia? Porque ya no es cristiano. Porque já não é um mundo cristão. Es post-cristiano. É um mundo pós-cristão.
Ahora, cuando nosotros tratamos de atravesar FFA, E quando nós quisemos atravessar o FFA y a todos los que les rodean, e todos que rodeavam o FFA, y nosotros a medida que íbamos avanzando a través de la línea, e à medida que a gente ia avançando ao longo da linha, nuestra línea de tiempo, a nossa linha de tempo, vamos también a atravesar a los adventistas. nós também começamos a atravessar os adventistas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Então, de quem nós estamos falando? Querem que repita a pergunta? Ok, nosotros estamos en un mundo post-cristiano. Então, nós estamos no mundo pós-cristão. Estamos atravesando también a los de FFA Nós estávamos passando o FFA y a todos los que le rodean a ellos. e todos aqueles que estavam ao redor do FFA. Y a medida que nosotros íbamos avanzando en nuestra línea de tiempo, E à medida que nós íamos avançando na nossa linha de tempo, también estábamos atravesando a los adventistas. nós também estávamos passando pelos adventistas. Entonces, prácticamente estamos hablando de qué? Então, de que nós estamos falando? De estos dos grupos. Desses dois grupos. Estamos hablando de cristianismo conservador. Nós estamos falando de cristianismo conservador. Por lo tanto, la anciana Tess destacó la conexión entre Mary Rull Então, a anciã Tess destacou a conexão entre Mary Stuart, ou Mary Stuart Ralph, y Walter Bale, e Walter White. y abordó el cristianismo. E ela aborda o cristianismo. Si recuerdan esos estudios. Vocês lembram desses estudos? Y se habló habló de los evangélicos, E ela fala dos evangélicos. que estos evangélicos apoyaban a Donald Trump. E que esses evangélicos apoiavam Donald Trump. ¿Quién a otro la anciana Tess abordó también E quem foi o outro que a anciã Tess também abordou en esos estudios? nesses estudos? Que también nosotros lo vimos en los anteriores estudios. Nós já mencionamos nos estudos anteriores Jerry Falwell. o Jerry Falwell. Por lo tanto, este movimiento abordó todo esto durante los últimos años. Então, esse movimento abordou tudo isso durante os últimos anos. Y era necesario, ¿por qué? Porque nosotros nos encontrábamos ahí. E isso era necessário porque nós nos encontrávamos aí. Ahora, estamos hablando de una burbuja cristiana. Mas nós estamos falando de uma bolha cristã. Entonces coloqué cristianismo conservador. Então, seria cristianismo conservador. Ahora, era necesario que nosotros saliéramos de esa mentalidad. Então, era necessário que nós saíssemos dessa mentalidade. Dios requería que su pueblo saliera de ahí. E Deus requeria que o seu povo saísse daí. Por lo tanto, estamos hablando de una burbuja cristiana. Então, nós estamos falando de uma bolha cristã. Pero si nosotros ampliamos ese panorama de esa burbuja cristiana, Mas se nós ampliarmos o panorama dessa bolha cristã, y si se expande la base de derecha, e se nós expandirmos a base da direita, cuando miras a los Estados Unidos, quando nós olhamos para os Estados Unidos, vemos que no es una imagen exacta. nós vemos que não é uma imagem exata. Vamos a ver que no es una imagen exacta donde viene realmente la amenaza. E nós vemos que não é realmente daí que vem a ameaça. En cierta medida, sí, De certa forma, sim. pero los conservadores morales
republicanos Mas os conservadores morais republicanos, de edad avanzada en el Congreso, aqueles que já têm uma idade mais avançada no Congresso, en la Corte Suprema, na Suprema Corte, eso no es un problema, e esses não são o problema. pero incluso están en esa burbuja. Mas eles também se incluem nessa bolha. Ahora, por esa razón, Gamergate es tan importante que lo entendamos. E é por isso que é importante a gente entender o Gamergate. ¿Por qué? Por quê? Porque Gamergate comienza a desmantelar esta burbuja. Porque o Gamergate, ela começa a desmantelar essa bolha. ¿Y qué va a hacer? Va a ampliar más el panorama E o que isso vai fazer? Vai ampliar mais esse panorama de lo que realmente está sucediendo. daquilo que realmente está acontecendo. Entonces, Estados Unidos, Então, os Estados Unidos, habíamos dicho que ya no es un país cristiano. nós tínhamos dito que já não é um país cristão. Estamos viviendo en un mundo post-cristiano. E nós estamos vivendo no mundo pós-cristão. Ya no va por ese camino del cristianismo. E que já não vai pelo caminho do cristianismo. Entonces, gane quien gane las próximas elecciones, Então, quem quer que seja que ganhe nas próximas eleições, no va a volver a ser cristianismo. não vai voltar a ser em torno do cristianismo. Y la amenaza no solo son los conservadores, E a ameaça não vai ser só os conservadores. estos conservadores ancianos Esses conservadores mais velhos que están perdiendo poder. que estão perdendo o poder. Eso lo dicen mucho algunos artículos y algunos artículos similares. Isso diz em alguns artigos e alguns artigos similares. Entonces, cuando miramos a la extrema derecha, Então, quando a gente olha para a extrema-direita, cuando miras el asalto del Capitolio, quando a gente olha para o assalto do Capitólio, el 6 de enero, a 6 de janeiro, hay una razón por la que tú no tienes a un sacerdote representando. há uma razão pela qual não está representado um sacerdote. ¿A quién estaba representando? A quem estava representando? Había un individuo disfrazado. Tinha uma pessoa disfarçada. ¿Era un sacerdote? Será que era um sacerdote? ¿Un símbolo de sacerdote o de qué estaba disfrazado? ¿Qué estaba representando? Ou era um símbolo de sacerdote? O que ele estava disfarçado do quê? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Un chamán. O que é um xamã? Chairman? Não. Xamã. O que é um xamã? Como un tipo, un brujo, más o menos así. Xamã. Pero está bien. Um xamã. Existe no português? Xamã? Só quero confirmar aqui para eu não usar a palavra errada. Isso. Por eso Sim. te digo, como un Então, tipo brujo. sim. Então, no português se chama um xamã, que é como se fosse aquelas pessoas que leem as bolas de cristal, os mediums. Os cartomantes, um tipo de bruxo, assim. Isso. Ahora, sabemos que este tipo de chamán no es un símbolo de sacerdote. E a gente, então, sabe que esse tipo de xamã não é um símbolo de um sacerdote O de cristiano. ou de cristão. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, estamos analizando la sopa política, Então, o que nós estamos fazendo agora é tentar analisar essa sopa política, que es complicada. que é complicada. Así que vamos a dibujarlo de una manera ligeramente diferente. Então, vamos tentar desenhar isso de forma diferente. Voy a borrar, voy a tomarle foto y de ahí lo voy a borrar. Eu vou só tirar uma foto e depois eu vou apagar. Um vidente, isso.
Isso. Ujú. Entonces vamos a dibujar de esta forma. Izquierda, Então, vamos fazer dessa forma. Temos a esquerda derecha. e temos a direita. Y de este lado los centristas. E no meio nós temos os centristas. Entonces, a la derecha, a la izquierda. Então, nós temos a ala da direita e a ala da esquerda. Ahora, el movimiento rodeó esta facción protestante. Agora, o movimento rodeou essa facção protestante. O protestantismo. Ou protestantismo. Entonces, en 2018, nosotros vimos que Trump representaba toda la derecha. Então, em 2018, nós vimos que Trump representava toda essa direita. Pero en 2018 y 2019, Mas em 2018 e 2019, este movimiento empezó a identificar el importante papel de Donald Trump, o movimento começou a identificar esse papel importante de Donald Trump, que tenía dentro de la profecía. que tinha dentro da profecia. Pero antes de que nosotros reconociéramos que tenía ese papel en la profecía, Mas antes que nós pudéssemos reconhecer que ele tem esse papel na profecia, en 2018 nosotros estábamos volviendo mucho más formales. em 2018 nós estávamos muito mais formais. Entonces, no es solo Trump siendo el trumpismo. Então, não é só o Trump, mas é todo o trumpismo. No se trata de un hombre, Não se trata só de um homem, sino del Partido Republicano. mas se trata do Partido Republicano. No es solo el Partido Republicano, E não só o Partido es Republicano, toda la derecha, mas toda a direita, que ahora sabemos y que debe ser entendido en una perspectiva profética. que agora sabemos e deve ser entendido numa perspectiva profética. Por lo tanto, en 2018 ya no se habla de Donald Trump Então, em 2018, já não se fala de Donald Trump solo como una figura única y completamente aislada del contexto de la derecha, mas seria como uma figura única e isolada desse contexto da direita, sino como una peligrosa figura profética. mas uma figura perigosa profética. Así que en 2018 Assim, em 2018, se coloca en un contexto a gente coloca isso no contexto y decimos que es solo un hombre, e dizemos que é apenas um homem. sino todo lo que representa, E tudo, mas que não é só um homem, mas tudo o que ele representa. todo el espectro político de la derecha. Todo o espectro político da direita. Entonces, cuando decimos eso en 2018, Então, em 2018, quando nós estávamos dizendo isso, este movimiento estaba minado. esse movimento estava minado. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a atacar el espectro político de la derecha. Por quê? Porque nós começamos a atacar o espectro político da direita. Que literalmente estábamos atacando a este movimiento. E literalmente estávamos atacando esse movimento. Porque recuerdan que nosotros estábamos ¿en dónde? Porque nós estávamos onde? En la derecha, en Na el espectro direita. político de la derecha. No espectro político da direita. ¿Por qué? Por quê? Ajá. Pelo conservadorismo. Porque el protestantismo, el evangelismo, Porque o protestantismo, o evangelismo, se encuentra en el espectro político de la derecha. se encontra nesse espectro político da direita. Entonces, este movimiento tenía un problema grande Então, esse movimento tinha um grande problema con no dejar nuestra conexión con la fuente de la apostasía. em não deixar a nossa fonte
com esse lado de apostasia también con la apostasía cristiana. e também com a apostasia cristã. Y yo recuerdo que la anciana Tess abordó mucho ese problema muy ampliamente. Eu lembro que a Anciã Tess abordou esse problema bem amplamente. Así que ese es el significado de 2018. Então, esse é o significado de 2018. Entonces, Donald Trump ya se entendía como una figura profética. Então, Donald Trump já se via como uma figura profética, ou nós já o entendíamos como uma figura profética. Pero en 2018 realmente decíamos, Mas em 2018, o que nós realmente dizíamos, tenemos que dejarlo de ver como una figura profética aislada. é que nós teríamos que deixar de vê-lo como uma figura profética isolada. Entonces surge la pregunta, Então, surge a pergunta: ¿Donald Trump representa realmente todo el partido republicano? será que Donald Trump realmente representa todo o partido político republicano? Que apela a una base ideológica que es la derecha de los Estados Unidos. Que apela por uma base ideológica dos Estados Unidos? Entonces tenemos 2018, izquierda y derecha. Então, nós temos 2018, esquerda e direita. Entonces, 2018, 2019, 2020. Então, temos 2018, 19 e 20. Y continuamos. E nós continuamos. Y no pararemos hasta la segunda venida. E também não vamos parar até a segunda vinda. Ahora, seguimos vinculando nosotros el adventismo en el protestantismo. E nós seguimos vinculando o adventismo com o protestantismo. En el espectro político. Até nesse espectro político. Porque se rastreó la historia del adventismo. Porque nós rastreamos a história do adventismo. A través de la historia milerita. Através da história milerita. ¿Cómo lo hicimos? Como é que nós fizemos isso? Ya lo hemos visto en las primeras, en la cuarta clase. Nós já tínhamos visto isso na nossa quarta aula. Recuerden que vimos el primer gran despertar, el segundo gran despertar, lo mencionamos. Se vocês lembram, nós falamos do primeiro grande despertamento, o segundo grande despertamento. Pero la anciana Tess lo abordó en un campal. Mas a Anciã Tess abordou esses estudos numa campal. Y nosotros sabemos que el papel del movimiento milerita en esa historia del segundo gran despertar. E nós sabemos que a história milerita, ou seu papel nesse segundo grande despertamento, la anciana Tess nos llevó al repaso de los artículos de Goldstein. A Anciã Tess nos levou a repassar os artigos de Goldstein, que sabemos que es un profeta externo. Que é profeta externo. Y ese libro se titulaba ¿Cómo la Constitución se hizo cristiana? E esse livro era chamado Como é que a Constituição se tornou cristã? Y vamos a ver que una y otra vez el libro de los evangélicos. E vamos ver que uma e outra vez esses livros dos evangélicos. Ahora, en esta escuela, Marce tocó ese asunto de manera muy compactada. Mas nessa escola, o Marcel já mencionou esse assunto de forma compactada. Y por supuesto, seguimos poniendo el protestantismo en el ala derecha. E nós seguimos colocando o protestantismo na direita. Porque ahí es donde se posesiona o está el adventismo. E é aí que se posiciona, ou é aí que está o adventismo. Por lo tanto, ahí también estaba el movimiento. Então, aí nós também tínhamos um movimento. Tuvimos que advertir a los miembros de este movimiento. Nós tivemos que advertir os membros desse movimento. Usted está en el ala derecha. E dizer, vocês estão na ala direita. Porque es el protestantismo. Porque é onde está o protestantismo. Entonces, el protestantismo está en ustedes, yo y el movimiento. Então, o protestantismo está em vocês, está em mim e está no movimento. Ahora, si quieres ser del miembro del partido político del espectro de la izquierda, mas se a gente quiser ser membro do espectro político da esquerda, el partido político de Dios, o partido político de Deus, tienes que moverte
a la izquierda. A gente precisa se mover para a esquerda. Y fue que vimos nosotros 4 ¿qué? E nós vimos 4 o quê? Com Para isso? hacer ese cambio. Para fazer essa mudança. Eran 4 historias proféticas. 4 histórias proféticas. La historia de la mayoría. A maioria moral, Ajá. Pirro, La historia de Pirro, la batalla de Ixo, a Batalha de Ipso, 1996. 1996, La formalización del mensaje, tanto interno como externo. a formalização da mensagem interna e externa, Las 2 corrientes de información. as 2 correntes de informação, Y la línea a de los linha dos netineos. netineus. ¿Sí se acuerdan? Bien, entonces, no hay nada nuevo que reste o disminuya el valor de lo que la anciana enseñó antes. Então, não há nada que diminua o valor daquilo que a Anciates já ensinou antes. Lo que enseñó este movimiento. O que ensinou esse movimento. Pero a medida que este movimiento ha ido avanzando progresivamente, Mas à medida que esse movimento foi avançando progressivamente, pero principalmente a finales de 2019, principalmente no final de 2019, hasta el día de hoy, até o dia de hoje, las cosas se empiezan a complicar mucho. as coisas começaram a se complicar muito. No solamente para ver esta imagen muy simple, Não apenas para ver essa imagem simples, esa burbuja tan simple. essa bolha tão simples. Sabemos que eso es más complicado. Nós sabemos que isso é mais complicado. Y el problema es que nosotros hemos visto el cristianismo E o problema é que nós vimos o cristianismo como si hubiera sido todo el problema de la base derecha, como se fosse todo o problema da direita, pero no lo es. mas não é. Entonces, los estudios de vísperas nos han sacado de esa burbuja simplista Então, esses estudos dos Vésperas nos tiraram dessa bolha simplista y nosotros pudimos ver todo el horizonte. e nós conseguimos ver todo o horizonte. Pudimos ver toda la sopa política de la derecha. E nós conseguimos ver toda a sopa política da direita. Entonces, durante casi 18 meses, Então, quase durante 18 meses, la anciana T ha tratado de demostrarlo. a Alciates tentou demonstrá-lo. Ella sabía lo que estaba haciendo, E ela sabe ou sabia o que estava fazendo. aunque no lo entendía claramente. Mas ainda que nós não entendêssemos claramente, Ahora lo ha entendido más claramente. Por eso ha dado la serie de víspera. mas agora isso está mais compreendido e por isso nós agora temos essa série de Vespers. Y personalmente yo estoy agradecida con Dios E eu pessoalmente estou agradecida a Deus y por su profeta, que es la anciana Tess, e também pela sua profetisa, a Anciates, que nos ha enseñado y nos ha instruido. que nos tem ensinado e nos tem instruído. Así que el protestantismo es solo una parte de esta historia. Então, o protestantismo é apenas uma parte dessa história. Si queremos ver lo que está mal en los Estados Unidos, E se nós queremos ver o que está mal ou errado nos Estados Unidos, ¿qué tenemos que ver? o que a gente precisa ver? ¿Solo esta burbuja? Será que é só essa bolha? Tenemos que No. ver toda la base de la derecha. Nós precisamos ver toda a base da direita. Ahora, si queremos ver el conjunto, Mas se nós queremos ver o conjunto, ¿cuál es la ética subyacente que impulsa a la derecha? qual é a ética subjacente que impulsa ou impulsiona a direita? Sabemos que no es el cristianismo. Nós sabemos que não é o cristianismo. Ahora, eso no quiere decir que no sean los valores tradicionales, Mas isso também não quer dizer que não sejam os valores tradicionais. porque los valores tradicionales también provienen de muchas culturas, Porque valores tradicionais também provêm de várias de culturas, muchas religiones provém de várias religiões y del propio ateísmo, e até do próprio ateísmo. pero es más que el cristianismo. Mas é mais que o cristianismo. Ahora, por ejemplo, Por exemplo, si algunos de ustedes se presentan para un cargo,
Se algum de vocês se apresenta para um cargo en los Estados Unidos, nos Estados Unidos, ya sea para presidente o para senador, quer seja para presidente ou para senador, si tú te presentas a cualquier elección de los Estados Unidos, las elecciones, se você se apresenta a qualquer eleição nos Estados Unidos y quieres que la gente te vote, e você quer que as pessoas votem em você, quieres que la mayor cantidad de gente posible te vote, você quer que a maior quantidade de pessoas possíveis votem em você, ¿qué tienes que hacer? o que você tem que fazer? Vamos a remontarnos a los años 80. Vamos lembrar dos anos 80. Jimmy Carter, O Jimmy Cutler. él era un demócrata. E ele era um democrata. También querrá tener los votos del protestante, E de também los protestantes. queria ter os votos dos protestantes. Entonces te presentas a la presidencia Então, se você se apresenta à presidência, y aunque seas demócrata, ainda que você seja democrata, empezarás a decir o apelar el voto protestante você começa a pedir ou apelar pelo voto y protestante. vas a decir, soy un buen cristiano, E você começa a dizer, eu sou um bom cristão, amo mi fe, eu amo a minha fé, aprecio mi relación con Dios, eu tenho apreço pelo meu relacionamento com Deus. oro todos los días. Eu até oro todos os dias. Entonces vas a empezar a hablar sobre el papel de Dios en tu vida. Então, você começa a falar sobre o papel de Deus na sua vida. Entonces vas a empezar a comenzar a apelar por el voto protestante. E você começa a apelar pelo voto protestante. Entonces, volviendo con nuestro personaje, Donald Trump, Então, voltando ao nosso personagem, Donald Trump, así que cuando miramos el gobierno de los Estados Unidos quando nós olhamos para o governo dos Estados Unidos y vemos al presidente de Estados Unidos e nós vemos o presidente dos Estados como Unidos Donald Trump como Donald Trump, apelando al protestantismo, apelando ao protestantismo, no es porque sea toda su base, não é porque essa seja toda a sua base. solo era una parte de esa base. Era apenas uma parte dessa base. Ahora, sabemos nosotros que no es la gran mayoría Nós sabemos que não é a grande maioria de esa base. dessa base. Entonces, alguien de la derecha será ateo. Então, alguém da direita pode ser ateu. Entonces, a los ateos no les importa si eres cristiano E aos ateus não importa se nós somos cristãos o si no son de derecha, ou se não somos de direita. te votarán, Eles votam, ainda assim eles vão votar. ya seas cristiano o no cristiano. Quer você seja cristão ou não. Entonces, si tú vendes tu fe, Então, se você vender a sua fé, aunque sea como Trump, mesmo que seja como Trump, aunque todo el mundo sabe que él está mal y es muy inmoral, ainda que todo mundo saiba que ele está mal ou está mal e é imoral, él vendió su fe. ainda assim ele vendeu a sua fé. ¿Para qué? Para obtener algunos votos. E isso foi para ele poder obter alguns votos. Entonces los protestantes no lo rechazaron. E por isso os protestantes não o rejeitaram. Entonces estamos acostumbrados a los cristianos en el Congreso, Então nós já estamos acostumados aos cristãos no Congresso, que salen elegidos porque compiten por esos votos, que saem eleitos porque eles competem por esses votos, crean o no crean en Dios. quer eles creiam ou não em Deus. Así que cuando miras el Congreso, Então, quando a gente olha para o Congresso y si miras la historia de los presidentes americanos, e a gente olha para a história dos presidentes americanos, se va a ver a esta gente vendiendo su cristianismo. a gente vê essas pessoas vendendo o seu cristianismo. Pero eso no significa que no estén motivados por el cristianismo. Mas isso também não significa que eles não estejam motivados pelo cristianismo. Puede que sea auténtico esa forma. Pode, ainda que seja uma forma autêntica, Ellos se creen esa verdad de lo que dicen. porque eles acreditam nessa verdade que eles dizem. Así que venderás tu cristianismo. Então, você venderá o seu cristianismo. Entonces, la moral religiosa Então, a moral religiosa lo vamos a poner en asterisco, nós vamos colocar aqui um asterisco, porque esto realmente no es bíblico. porque isso realmente não é bíblico. Ahora, si quieres cambiar
la ley de los Estados Unidos, E se você quer mudar a lei dos Estados Unidos, ¿cuál es el mecanismo para cambiar las leyes de los Estados Unidos? qual é o mecanismo de mudar a lei nos Estados Unidos? ¿A dónde tienes que ir? Para onde temos que ir? Ajá, el Tribunal Supremo. Vamos para o Podemos decirlo Tribunal Supremo, vamos dizer dessa forma. Entonces, el de poner jueces en la Corte Suprema, Seria colocar juízes na Corte Suprema, ou Suprema Corte, que serían nominados por la sociedad federalista. e que seriam dominados por uma sociedade federalista. Por lo tanto, si la moral cristiana, Então, se a moral cristã, ustedes saben que habló algunas frases clave. vocês sabem que eles mencionaram algumas palavras-chave, Estoy frases-chave. hablando de Donald Trump, Eu estou falando de Donald Trump, que puede decir él estaba diciendo estas frases para poder apelar por el voto protestante, e eu estava usando essas frases para apelar ao voto protestante, que se basaba en una moral específica de estilo bíblico. e que se baseava numa moral específica e num estilo bíblico. Entonces él hablaba del Tribunal Supremo Então, eu falava do Supremo Tribunal. y también hablaba sobre el aborto. E também falava do aborto. Entonces, esas expresiones que obtendrá él Então, essas expressões que ele obterá, para conseguir el voto, essas são as expressões que ele usa para conseguir o voto. bien, no hemos quedado sin tiempo. Nós ficamos sem tempo. Vamos a continuar en la siguiente clase. Vamos continuar na próxima aula. Así que vamos a hacer una oración. Então, vamos fazer uma oração. Así que, ¿pueden arrodillarse conmigo, por favor? Os que puderem se ajoelhar comigo. Querido Dios, Querido Deus, gracias por ayudarnos a entender estos complicados acontecimientos obrigada por nos ajudares a entender esses acontecimentos complicados y estos cambios políticos en los Estados Unidos. e essas mudanças políticas nos Estados Unidos. Entendemos nosotros que Estados Unidos es un país glorioso por una razón, Acreditamos que, ou entendemos que os Estados Unidos são gloriosos por alguma razão. pero tiene mucho que enseñarnos sobre tu gobierno E isso tem muito que nos ensinar sobre o teu governo y el partido de la oposición. e o partido da oposição. Te ruego que lo entendamos para poder comprender la ley dominical, Eu te rogo que a gente possa compreendê-lo para compreender a lei dominical, para que podamos entender los acontecimientos actuales, para que a gente possa entender os acontecimentos atuais, pero fundamentalmente para que podamos entender tu gobierno mas fundamentalmente para que a gente possa entender o teu governo y cómo debería haber sido e como deveria ter sido y cómo tú nos prometes que puede ser. e como tu nos prometes que pode ser. Sabemos que se requiere un profundo examen de conciencia, E sabemos que isso requer um exame de consciência profundo, porque se requiere un alto grado de desaprendizaje, porque exige um grau alto de desaprendizado que estemos dispuestos a hacerlo. e que estejamos dispostos a fazê-lo. Te pido una bendición especial por este movimiento Eu te peço uma bênção especial sobre esse movimento y por esta escuela también. e também por essa escola. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Todas essas coisas pedimos no doce nome de Jesus. Amén. Amém.